Bem-vindos ao nosso canal YouTube neste Falando Nisso especial, série Psicanálise e Ciência, Psicanálise, Matemática, Física. De hoje, parte 2, com o meu super mega blaster, filhão. Bom, você está de volta mais uma vez. Mais uma vez, filho. A conversa foi tão legal semana passada que o público pediu e a gente vai fazer, então, como chama? Spin-off? Continuidade, parte 2, Shrek, não sei como vai ser. Como? Um filler. Um filler. Agora detalhando um pouco mais essa grande comparação, né, proposta aí pelo Alfredo Eidelstein, né, do Lacan com Einstein, Freud com Newton. Que é uma referência interessante quando a gente pensa no próprio uso que o Freud fez da tradição de pesquisa em astronomia, ao dizer que a psicanálise seria a terceira ferida da humanidade. Né? A primeira é quando Copérnico muda o centro, né? Quer dizer, coloca não mais a Terra no centro, mas o Sol. A segunda seria Darwin, que coloca, não é a espécie humana que está no centro, e o Freud diz, não é o eu que está no centro, é o inconsciente, e aí a gente tem toda uma discussão sobre se isso alude à suspensão da ideia de centro, e vamos para as elipses e Kepler, ou o Freud já estava pensando simplesmente num centro vazio. Mas hoje eu queria entrar um pouco mais, não só na comparação, né, na imagem metafórica, mas propriamente na epistemologia freudiana e eventualmente sua comparação com a epistemologia lacaniana. Porque o que o Freud dizia sobre o que ele fazia, o seu compromisso explícito em termos de epistemologia, vem da sua formação como neurólogo, na Viena da virada do século, de 1880. Freud tinha um chefe, chamava-se Brücker, que trabalhava com dois outros pensadores da biologia e da física, Helmholtz e Mach. Helmholtz era médico, como a gente acabou descobrindo, e um grande físico. Ou seja, essa conjunção entre biologia e física ela não é exterior à formação do Freud. Porque Brücker fez um juramento, um juramento de fato, assim, uma espécie de brincadeira, mas há dados textuais sobre isso, dizendo, olha, toda a pesquisa que a gente vai fazer aqui em torno do transmissão do impulso nervoso a partir do axônio, sua relação com os dendritos, toda a descrição, a equipe de Viena concorria contra o grupo espanhol, né? Está subordinada à física e mais especificamente à termodinâmica. Esse juramento, portanto, ele vem para dentro do Freud. Né? Quando o Freud escreve psicologia científica para neurólogos, ele se baseia nos princípios, né, da carga, da quantidade dentro do sistema, da quantidade fora do sistema. Há ecos com a lei da entropia, ou seja, são conceitos que vêm de fato, né, da física para a psicanálise e aí adquirem um outro sentido, uma outra correlação. Para quem quiser detalhes sobre isso, Freud, Mach e Freud, né, escrito aí pelo Leopoldo Fungêncio, mas inúmeros epistemólogos da Freud têm marcado essa aproximação, né, entre Freud e o fisicalismo austríaco, centro-europeu, e a sua conexão com a ideia de que para estudar os seres vivos a gente precisa de, vamos dizer assim, se subordinar às leis da física em geral, mas da termodinâmica em especial. A termodinâmica, portanto, se isso está dado, ela é um capítulo do Newton. Como é que ela se relaciona com as ideias newtonianas? O que ela pensa sobre o tempo e o espaço? Esclareça-nos, ô grão-vizir da física! Olha, quando a gente pensa em Newton, a gente geralmente pensa em mecânica, né? Que a rigor é uma área diferente da física, principalmente no século XIX. A termodinâmica do século XIX, ela é paralela, não contraditória à física newtoniana, mas ela é uma coisa meio diferente. Existem entidades como o calorífero
e outras coisas que são totalmente introduzidas para a termodinâmica e que não se conectam com a mecânica de nenhuma maneira. Não se enxergava exatamente uma conexão. Não existiam contradições, mas não pode-se dizer que uma veio da outra ou coisa assim. Curiosamente, é bem nesse final do século XIX, no começo do século XX, ou seja, algum tempo depois do Freud, mas pouco tempo depois, que um sujeito chamado Boltzmann e outros ali da turma começam a enxergar que existe uma correlação de 1 para 1 da mecânica com a termodinâmica. Que, na verdade, a termodinâmica é uma aplicação da mecânica. Porque se descobriu o átomo e o fato de que, quando as coisas estão quentes, os átomos estão se mexendo, significa que você tem que estudar movimento para conseguir estudar a termodinâmica. Não tem mais falar do calor como quase fosse um espírito, que era como eles falavam no século XIX. Agora bolinhas, coloca lá F igual a MA, trabalha isso de uma maneira mais estatística e pronto, você vai prever perfeitamente a termodinâmica. Volta um pouco, então, tudo é mecânica, mas não mecânica newtoniana. Que é o sentido de mecânica? Mecânica é qualquer área da física que descreve corretamente o movimento dos corpos. Então, fórmulas como F igual a MA, a famosa do sorvetão do ensino médio, que é como descobrir se o cara está acelerando ou não. Isso tudo faz parte da mecânica. Quando o Boltzmann ele começa a identificar que, na verdade, o segredo da termodinâmica é a mecânica, na época, a mecânica que ainda se falava era a mecânica newtoniana mesmo. Foi meio ao mesmo tempo do Einstein, né? O ano dos milagres do Einstein, em 1905, que é o ano em que ele produz coisas completamente absurdas. Mas, até onde eu saiba, nesse primeiro momento não tinha uma aplicação de relatividade para estudar essa mecânica. Então o Boltzmann estava propondo, vamos estudar mecânica para descrever a termodinâmica. A termodinâmica até ganha outro nome, ela é mecânica estatística hoje em dia, na verdade. E daí, à medida que a mecânica foi se renovando, com Einstein e depois com a mecânica quântica, a mecânica estatística foi incorporando os elementos desses novos modelos. Tá, então a gente tem uma termodinâmica Macht-Helmholtz-Brücke, vamos chamar 1. Isso. E daí nós temos uma termodinâmica 2, Que é a mecânica. que é a mecânica do Boltzmann. Isso. E isto, de alguma forma, informou, se relacionou com essa outra parte tão importante da física chamada mecânica quântica? Sim. Sim! Completamente. Opa, mas então me explique como é que se deu esse processo. A mecânica quântica surgiu para descrever a mecânica de corpos pequenos. Átomos, partículas, moléculas e etc. E a própria ideia central do Boltzmann é essa, de que você precisa de uma mecânica de corpos pequenos para conseguir prever os fenômenos termodinâmicos. Achava-se, né, que essa mecânica ia ser a newtoniana, porque Newton era monolítico, né, aquela coisa que explicava tudo, mas à medida que a newtoniana foi se provando inadequada, a gente foi usando outros modelos para descrever esse universo do pequeno. E a mecânica quântica, ela surgiu ao mesmo tempo, na verdade, em outros experimentos que não eram diretamente ligados com a termodinâmica, mas se foi vendo que os axiomas que a mecânica quântica produzia eram muito melhores e muito mais importantes para descrever os movimentos das partículas do que a relatividade. Puxa, então a gente pode dizer que são duas matemáticas diferentes? Sim. Matemáticas diferentes no sentido de que... Matemáticas de base, vamos dizer assim, escritas. A linguagem natural da mecânica quântica é o que a gente chama de álgebra linear. É tudo em matriz, é tudo em termos de autovalores e autovetores. E probabilísticas. E probabilísticas. Estatísticas, E probabilísticas, que tem tudo a ver com termodinâmica. Porque a termodinâmica, Ah. quando ela incorpora a mecânica, ela vira mecânica estatística. Ou seja, probabilística. Ou seja, indução. Indução? Sim. Ok. Sim. E dá para dizer que a outra matemática, aquela da relatividade? relatividade, é mais dedutivista? A matemática da relatividade, eu não sei se eu consigo criar uma diferença entre matemática indutivista e dedutivista. Eu penso mais em aplicações do método, né, o modelo em si. A matemática do Einstein, ela é muito diferente, muito difícil, porque ela parte da geometria não euclidiana, proposta pelo Gauss e depois pelo Riemann no século XIX. Uma matemática onde Pitágoras não é mais Pitágoras, onde a soma dos ângulos dos triângulos não é mais 180 graus. Ou seja, uma matemática que parece diretamente contradizer a matemática que a gente costuma aprender na escola, porque ela contradiz especificamente o quinto axioma de Euclides, né? A ideia de que duas redes paralelas se encontram nunca. Né? Tá, você está me dizendo, uma está mais próxima da geometria, a outra Sim. da álgebra. Sim. E desde o Descartes a gente aprendeu que elas estão sempre casadas, mas parece que nem sempre
Mas é mais uma questão de método também, De método. né? Você não precisa da álgebra linear para descrever a mecânica quântica. Uhum. Mecânica quântica é natural usar a álgebra linear, mas ela não é uma coisa essencial da fenomenologia que a gente está estudando. É só que encaixa, né? E, desculpa, mas para os físicos, a matemática é sempre vista um pouco dessa maneira. Um conjunto de ferramentas ali, que nem a sua caixinha de martelo e... Você pega a que você tiver afim, porque é aquela que vai ser mais útil para o trabalho que você está fazendo ali. Nenhuma matemática é numa maneira, assim, experimentalmente correta. Né? Tá. Os axiomas da matemática A são... matemática se subordina aos meios e aos fins e ao método. Se o matemático eu vi falando isso, certo. sim. Eu tenho um amigo que fala que para os matemáticos a matemática é poesia, para os físicos a matemática é a nossa subordinada. A gente usa a matemática. Meio prático do viver. Exato. Muito interessante, muito. Tem reverberações psicanalíticas. Mas, seguindo nessa linha, por que não dizer que, já que há um compromisso desse tipo de base no Freud, que a Freud está para a mecânica quântica assim como Lacan está para a relatividade? Entendi. Se a gente propusesse um desdobramento desse tipo, como é que as duas se relacionam? Especificamente pensando no papel que a relatividade quântica tem hoje. Como teorias paralelas, ambas são aceitas. teorias paralelas. Tá. São teorias paralelas. Nesse sentido, até onde eu sei do que eu escuto das ciências humanas, de fato é muito parecido com a ideia de Freud e do Lacan. Porque tem os lacanianos e tem os freudianos. As duas teorias estão ali em prática, as pessoas usam, as duas são consideradas corretas dentro dos círculos, enfim. E quântica e relatividade com certeza é assim. Quântica está correto, as previsões que ela oferece são rigorosas, elas estão funcionando. Relatividade também. Então elas são duas teorias que estão aceitas e que estão sendo trabalhadas não juntas, mas para ao espaços mesmo diferentes, tempo. né? Espaços para objetos. Cosmologia, Einstein, para espaços muito pequenos, quântica. Exato, mas eu diria que tem uma diferença importante aí, que é o fato de que essa situação é insustentável para a física. A gente não tá bem com isso. Eu pensei que isso era a fórmula final, mas não tem isso em ciência. Não, esquecido. Não é nem uma questão disso. A gente quer uma fórmula final. A gente quer uma porra de uma teoria que explica tudo. Sem nenhuma dúvida. O problema é que existem coisas que a quântica fala que vão de encontro com a relatividade na direção contrária. Ou seja, não podem estar verdadeiras duas. As duas não podem estar verdadeiras as duas. Exato. E a gente não tem como saber qual é a verdadeira ou se as duas estão erradas, na verdade. Maybe Freud e Lacan estão errados e tem está uma por melhor... se formular... Bom, tudo Para a bem. física, com certeza absoluta. Não há nenhuma dúvida de que existe ainda alguma peça do quebra-cabeça que vai ou conciliar essas duas teorias numa só grandona, que é, se você viu aquele filme do Stephen Hawking, a teoria de tudo, essa é a teoria de tudo. A gente está tentando essa. Aqui unifique relatividade quântica, ou uma que seja melhor do que as duas. Que a gente joga as duas fora e essa responda tudo. Mas aí você pode aplicar com... Eu ia dizer, são dois paradigmas? São dois paradigmas? São dois paradigmas no sentido de que as duas coisas pegaram os castelinhos de cartas que eu tava falando lá no outro vídeo, derrubaram tudo e começaram do zero. Existem regras básicas da relatividade, ali, que a velocidade da luz é sempre constante, essas coisas todas, e a quântica tem as suas, que são outras, completamente diferentes. E que brigam com as da relatividade. Num fundamento, num negócio zero, entendeu? Você por exemplo, a noção de matéria. Parece básica. A noção de matéria. Só não tem um confronto entre as duas porque a quântica tem uma noção de matéria bem definida, a relatividade não. A relatividade não entra muito no mérito. Mas, por exemplo, em termos da gravidade, qual é a natureza material da gravidade, isso sim. É um ponto de briga completo. Porque a quântica, como eu disse, ela tem uma teoria da matéria. A teoria da matéria é partículas. E se você vem no ramo da quântica que está mais popular hoje, são campos. Então, no fundo, o que tem são campos, até as partículas são manifestações do campos. Aliás, essa teoria... A teoria quântica de campos é uma tentativa de unificar as duas. De unificar quântica e relatividade. Mas que não resolve só para marcar para o pessoal. Quântica, quem dizia foi o quê? Planck? Eu gosto... Quando eu vou explicar quântica para meus alunos, eu gosto de falar que tem 4 fatos que você tem que entender sobre quântica e cada fato eu atribuo a uma pessoa. Então, uma delas é o Schrödinger, uma delas é o Bohr, uma delas... Você quer os fatos? Tá. O Planck, ele é geralmente o cara que é considerado responsável pela ideia da quantização da energia. Então, a energia ela é sempre o múltiplo de uma unidade fundamental chamada quanta,
Você pode ter 2, 3, 4, 5, mas nunca um número quebrado. Ponto para Freud, que no seu projeto estabeleceu Q e QN, quantidades quantizadas. Uau! Segundo. Aí o segundo é o princípio da dualidade, de que os corpos, as partículas se manifestam como ondas e partículas dependendo da situação experimental que você produz. Ponto para Freud, que colocaria. definiu a pulsão como entre o somático e o psíquico. Você olha de um lado, somático, você olha do outro, psíquico. 3. Legal. Aí o princípio da incerteza, do Heisenberg, que estabelece um limite de conhecimento que é possível para a física atingir. Existe um reconhecimento da quântica, quase um derrotismo, de que a gente vai conseguir aprender mais e mais e mais até um certo ponto. Vai ter certas coisas que a gente nunca vai descobrir sobre a partícula, e sempre se fala na posição e na velocidade da partícula, né? E que a partir desse ponto você não consegue saber com mais precisão. Você tem que fazer uma troca. Ou você sabe mais sobre onde está a partícula, ou você sabe quão rápido ela está, mas você nunca vai ter uma tecnologia avançada o suficiente para conseguir pegar as duas coisas. Porque a natureza esconde essas informações da gente. Parece bem em acordo com a teoria do inconsciente. Você só consegue um? Você só consegue ou o sujeito ou o inconsciente. Ou, enfim, o próprio Freud falava no unbekannte, o umbigo do sonho, o que não pode ser conhecido. A ideia do inconsciente é uma totalidade estranha, porque ela não se fecha, e ela não pode ser aprendida, ela não pode ser conhecida. 3-0 Freud. 4. Eu tenho até uma piada sobre a incerteza, mas eu deixo pro final do vídeo, para não perder a conta. Quarta é a própria ideia da indeterminação do Schrödinger, né? Que não é do Schrödinger, mas eu gosto de pensar que tem a ver com o Schrödinger, porque a ideia central da quântica é a gente nunca vai dizer nada de forma determinística sobre essas partículas, a gente só fala probabilidades. Então, ou pode ser, aqui, sem certeza absoluta. E aí, tem algum paralelo? Claro, é a Überdeterminierung, né? A sobredeterminação dos fatos psíquicos, que está sempre ligada com a continuidade desses processos. Muitos brincam assim que o Freud ele é meio enganador, porque diante de um enigma, diante de uma incerteza, ele diz, continua falando que o progresso da associação livre vai produzir ressignificações, vai produzir momentos de saber incompleto, etc. Bom, indeterminado, né? Tanto que muitos argumentam que o princípio da determinação, da sobredeterminação, no fundo é o princípio da indeterminação, né? Do acaso radical, é uma variação da entropia, mas, bom... Voltando para a questão da gravidade, uhum. né? O ponto onde a mecânica quântica e a relatividade brigam muito, por exemplo, é em como explicar a gravidade. Porque para a mecânica quântica existe uma teoria da matéria super robusta que fala que para você ter uma força entre dois corpos, tem que existir um campo específico que intermedia essa força e uma partícula de campo específica. E daí talvez você já tenha ouvido falar do bóson de Higgs, dos fótons, etc. Essas são partículas que intermediam essas forças. E daí, para a quântica estar correta, tem que ter uma partícula da gravidade. Que a gente até tem nome, porque a gente acha que tem, chamada graviton. A gente tá ali, graviton, vamos encontrar o graviton. Existe hipoteticamente. Sim, mas não, só que o graviton não é conciliável com a teoria da gravidade do Einstein. Não dá pro Einstein estar certo. Se a gente achar o graviton, ferrou um pouco pro Einstein. Entendeu? Em compensação, se a gente não achar o graviton, isso não significa nada, mas a quântica não pode estar totalmente correta. Se a gente descobrir que de fato não tem graviton, que a gravidade não funciona dessa maneira, tem pelo menos um probleminha na quântica. É que não é um probleminha. Interessante, Matias, porque isso volta numa ideia do inspirador da nossa conversa, Alfredo Einstein, de que assim, é a ideia que cria o cérebro. Né? De que para o Lacan estaria em oposição com as neurociências. Uma coisa meio semiótica? É uma coisa semiótica, é um tipo de logicismo, ou até mesmo um tipo de idealismo. Né? A ideia que precede, que determina. Eu sou a descartiana. É um pouco. Bom, é por aí que eu tenho minhas ressalvas também, né? De ser um pouco idealista essa radicalização. Mas, se a gente segue na analogia, dá para dizer que o ponto recai sobre o corpo, sobre o que é um corpo. Vamos dizer assim, são as relações que criam o corpo, é o corpo que precede as relações. Dá para colocar, vamos dizer assim, quântica e relatividade em embate, e de certa forma você diz que as duas têm razão, que as duas têm
sua potência de verdade, mas uma vai perder. As duas têm funcionado. As duas têm funcionado. Mas não pode ter as duas certas. Tá, e o fulcro passa pela noção de corpo. A noção de corpo. E aí é claro que eu tô passando de corpo no sentido de corpúsculo físico para corpo, né? Corpo como corporeidade, né? Como materialidade, porque é toda uma discussão de que a língua ela tem uma materialidade, né? Linguagem talvez não, mas a língua é material, tem um significante, tem uma imagem acústica, ocupa uma posição, espaço-tempo e etc. Quer dizer, tem uma problemática envolvendo os níveis de materialidade, ou seja, como a gente considera um corpo. O que é um corpo? O que você poderia me dizer nesse embate sobre essa noção? A noção de corpo De corpo. como um embate entre a relatividade e quântica? Putz, eu não tenho quase nada a contribuir para esse tema, porque, assim, a quântica, como eu disse, ela hoje, pelo menos nessa traduzindo o corpo por níveis de materialidade, né? Níveis de... É. Como você está falando, o graviton é uma partícula hipotética, uma ideia, para a qual a gente não tem ainda verificação empírica. Portanto, falta materialidade. Quer dizer, plano de existência. Mas os problemas da quântica com a materialidade não precisam chegar no graviton. Tá. Esse eu já queria ouvir. Eu diria que os dois lados oferecem uma noção de materialidade que é muito contraintuitiva e que eu acho que é preciso a vida inteira para tentar entender. Eu vou começar explicando o que eu estou dizendo de corpo de uma maneira confusa para a mecânica quântica. Como eu disse, a mecânica quântica, pelo menos nessa versão mais atual, que é a mecânica quântica de campos, ela parte da ideia de que existe uma materialidade nos campos e que os campos estão associados ao aparecimento das partículas. E isso já é, para mim, uma loucura completa, né? Porque... campo se associa com o aparecimento da partícula. Geralmente, como a gente pensa na física clássica, você tem uma partícula... O próton. Isso, o próton, e ele gera um campo em volta que seria como se fosse a zona de ação dessa partícula. Os efeitos, as ondas. Isso. E, portanto, conjectura. Uma coisa da nossa cabeça, né? O próton não gera um campo de influência em volta ali. É só o efeito que a gente observa que está acontecendo e que a gente usa o linguajar do campo como um jeito de melhorar a matemática da coisa. Entende? Na física clássica. Só que uma das grandes revoluções que a mecânica quântica propõe é que a gente talvez tenha que pensar ao contrário. De que o campo é a entidade material original e que as partículas... Sim, material... E daí entra-se no debate, o que significa material, não é massa, tá? Material aqui não é massa, porque o campo não tem massa, e várias das partículas não tem massa também. Uau! Corpo sem massa, né? Partícula sem massa? Sim, quase todas. O fóton não tem massa, o suposto gráfico não tem massa, o bóson de Higgs não tem massa, os mesons todos os... Mas aí eu digo, são ondas, não são... É que lembra da regra 2. São ondas e partículas todas. Não tem essa diferenciação de forma alguma. É tudo uma entidade. Em vez de ficar falando onda-partícula nos alunos, eu gosto de falar que existe um treco chamado Schmeggles. O Schmeggles é a onda-partícula. Ela é a materialidade do universo. É o Schmeggles. Essa coisa que se manifesta como onda ou se manifesta como partícula, dependendo do experimento que você faz. Mas que é, como eu estava falando, ele é uma manifestação de uma coisa a priori mais importante, que é o campo. E são as flutuações nesse campo que produzem a existência dessas partículas. E o que você quer dizer com a materialidade de um campo? Nem ideia. Quando eu pergunto isso para os meus professores, ou eles respondem uma coisa tipo, é uma coisa meio matemática, ou eles dão uma resposta parecida com a do Feynman, né? Que ele fala que ele sempre responde para os alunos dele, que é cala a boca e calcula. Cala a boca e calcula. Faz conta aí que talvez você entenda. Eu não entendo, e enfim, eu tenho minhas dúvidas se alguém entende, mas talvez o Hawkins. Mas dá pra gente colocar assim, aproximativamente, de um lado a gente tem algum tipo de platonismo, tem uma materialidade tão tênue que, podem ser apenas ideias, né? Abstrações. De outro lado, uma materialidade mais aristotélica, né? mais densa. Você diz na oposição de campo e partícula. Isso, exatamente. Eu pensaria exatamente assim. Que existe uma materialidade, como você falou, mais tênue, que é mais difícil de quantificar. As partículas é fácil de você explicar pra uma pessoa a materialidade. Você tá vendo, né? É mais tocável. Não sei. E o desenvolvimento experimental vai nas duas direções. Ou um faz a teoria, o outro está mais apegado aos experimentos e às corroborações. Não, as duas são... exato. Como o campo e a partícula se manifestam a partir de uma certa matemática, que é o que, no fundo, a mecânica quântica te produz.
Você faz contas e você prevê o que vai acontecer com o sistema. Se você faz as contas pensando como partícula, pensando como manifestações do campo, o importante é que a conclusão sai certa. Por isso que a mecânica quântica está lá, funcionando, todo mundo gostando dela, porque as previsões estão ali, rigorosas. Os caras falam as coisas mais loucas do mundo. Falam tipo, não, esse elétron aqui vai virar um elefante. Aí todo mundo fala, não, fudeu, não vai não. E daí, bum, vira. É impressionante. A quântica acerta sempre. Tá. Sempre. Você, tô vendo que você tá mais simpático com a quântica do que com a relatividade. É. Como você... Não, porque o seu coração... Putz! A quântica tem um problema muito grave para mim do ponto de vista filosófico, que é o fato de que ela quebra a ideia de causalidade que a gente tava falando no outro vídeo. Aham, sim. De sim, que uma volta coisa... nisso. Aham. Que eu tava falando que você só pode definir causalidade na física se uma coisa acontece antes do que a outra. E a coisa só acontece antes do que a outra se o tempo que demora para a comunicação entre elas for intermediado pela velocidade da luz. Então, para tudo isso fazer algum sentido, nada pode viajar mais rápido que a velocidade da luz. Nem informação. Isso é uma regra muito primórdia do Einstein. Nem informação. Seja lá o que você tá chamando de No informação. cérebro, transmissão de impulso nervoso, nada pode. Nada pode viajar mais rápido que a velocidade da luz. Senão, o que a gente chama de causa e consequência pode trocar de ordem. A consequência pode vir antes da causa. Tá. E a causalidade morreria. Mas tem um fato sobre a mecânica quântica, que é o emaranhamento quântico, que parece violar a causalidade. É uma comunicação mais rápida que a velocidade da luz. E daí, fudeu. De novo, tem um problema aí, quântica e relatividade. Mas e você não gosta desse... O meu coração, nesse aspecto específico... Porque você duvida que isso seja possível, É que uma isso foi conjectura. determinado experimentalmente. Oh. Só pra deixar claro o que eu quero dizer com isso, com o emaranhamento. Você tem o aparecimento de dois elétrons, que são dois elétrons gêmeos. E daí tem uma regra. Se um tem spin up, o outro vai ter spin down. Só uma regra. Tá. Só que na quântica, nenhuma partícula tem um spin pré-determinado. Você só adquire o spin quando você faz o experimento. O experimento força o spin a aparecer. Então, quando você faz o experimento nesse, ele tem o spin up. E daí, de alguma maneira, a outra partícula sabe que foi determinado que aquele cara tem spin up. E daí ela decide, tá bom, então eu tenho que ter spin down. E isso acontece mais rápido que a velocidade da luz. E pro Einstein, só tinha uma solução. Na verdade, eles já tinham uma determinação antes. Já era um com spin up e spin down. Você não sabia. Você não sabia. Só que um físico muito importante, chamado Bell, na década de 80 e 90, fez um experimento que essencialmente provou que essa é uma comunicação mais rápida que a velocidade da luz. Não há dúvidas de que, de alguma maneira, um cara ficou sabendo que o outro... Ou seja, a mecânica quântica vai de encontro com a causalidade, com o determinismo, tudo que eu gosto da filosofia. Eles foram lá, você gosta de determinismo? Pronto, gosta da causalidade? Dane-se. Gosta da localidade? Dane-se também. E daí agora a gente tá nessa. Mas eu não interessa o que o meu coração tá falando. Pra mim, seu coração é tudo. E daí mais um ponto onde a relatividade briga com a mecânica quântica. Tá. Cara, super duper, Paps, tá super agradecido. Acho que você trouxe aqui uma possibilidade para o debate, que olha, Freud tinha um compromisso com o Newton, mas não era só com o Newton, era com Darwin, mas era também com a termodinâmica e as suas diferentes versões, e isso pode colocar Lacan e Freud numa relação parecida com a que você está descrevendo, né? Quer dizer que elas são ambas verdadeiras, não podem ser ambas verdadeiras ao mesmo tempo, mas elas são úteis em contexto do fazer, né, clínico. Talvez venha aí um... Esse é legal, né? Os dois estão... Vamos fazer uma aposta de quem consegue primeiro? Quem é que... Você vai mostrar quem é que tá errado primeiro? Não, no sentido de qual é a teoria de tudo que vai vir primeiro. Será que a gente vai ter uma teoria que supera a relatividade e a quântica antes de uma teoria que supera ou unifica Lacan com Freud? Por exemplo. Entendi. Quer dizer, pode haver uma unificação? Uma fusão de paradigmas? Oh, Jesus! Se alguma coisa for abandonada. Thomas Kuhn pode tolerar isso? Arranca uma perna aqui no ciborgue. É verdade, você tem um bom ponto. O Thomas Kuhn não ia gostar, não. Ele ia falar que tem que jogar as duas fora e vai vir a próxima. Sim. Blitz! Abraço, filhão! Me receber de novo. A casa é sua, lembra? Apesar de você estar casado e tal, a casa é sua, volte sempre. Nós vamos continuar essa conversa. Gente, para mais fragmentos de mecânica quântica, de bósons e Higgs, de gravitons
e também de cosmologias pós-newtonianas, clique aqui no Aqueronta Movebo. A nossa canoa agora deu uma retorcida no espaço-tempo. Estamos na galáxia. Valeu, filhão. Até mais, Fábio. Abraço.